assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Gracie não tá nada bem. Ela terminou com o namorado que conheceu no filme anterior, o agente Eric Matthews, e agora tá mais famosa do que qualquer agente do FBI. Ela vai nos programas de TV, dá autógrafos, faz aparições públicas, virou celebridade mesmo. Mas sabe o que isso significa? Que ela não pode mais trabalhar disfarçada em missões, porque todo mundo reconhece o rosto dela. E isso machuca um pouco o orgulho dela, já que ser agente de campo era o que ela mais amava fazer. A solução? Ela aceita ser o rosto do FBI e começa a agir mais como uma representante da agência do que como uma verdadeira agente. Tipo garota propaganda, sabe? Só que o problema mesmo começa quando duas pessoas muito queridas por ela são sequestradas em Las Vegas. A melhor amiga dela do concurso de Miss, a Cheryl, aquela que foi coroada no primeiro filme, e também o apresentador do concurso, o Stan. Eles estavam lá para um evento beneficente quando sumiram do nada. E adivinha quem se sente na obrigação de salvá-los? Isso mesmo, a própria Gracie. O problema é que o FBI não quer que ela se envolva. Eles acham que ela é muito valiosa como imagem pública e que não pode mais ir a campo. Mas Gracie não quer saber de ficar de braços cruzados enquanto os amigos correm perigo. Então ela se junta a uma nova parceira, e que parceira, chamada Sam Fuller. A Sam é o oposto da Gracie, durona, agressiva, mal-humorada e vive dando patada em todo mundo. A relação das duas começa péssima, tipo cachorro e gato, mas com o tempo elas vão se entendendo e viram uma dupla incrível. As duas partem por conta própria para Las Vegas, investigando tudo por trás dos panos. Elas se metem em um monte de confusão, se disfarçam, enfrentam bandidos, invadem hotel, armam plano maluco, enfim. A aventura rola solta. E tudo isso com aquelas piadas bobas e situações engraçadas que só a Gracie consegue se meter. Teve até uma cena que ela se veste de drag queen para conseguir informações, acredita? E mesmo sendo meio atrapalhada, ela não perde o foco. Encontrar os amigos e mostrar que ainda é uma agente de verdade. No meio de tudo isso, Gracie começa a se reconectar com quem ela realmente é. Ela percebe que não precisa abrir mão da própria essência para agradar os outros ou para manter a fama. Ela pode ser atrapalhada, sensível, divertida e ainda assim ser uma agente eficiente. E isso vai ficando cada vez mais claro conforme ela e Sam vão se tornando uma equipe de respeito, enfrentando os sequestradores com coragem e esperteza. A história começa pouco tempo depois do final do primeiro filme, e a Gracie Hart tá num momento bem diferente da vida dela. Lembra daquela agente meio desengonçada, mas cheia de coragem, que impediu um atentado num concurso de beleza? Pois é, agora ela virou celebridade nacional. Depois de tudo que aconteceu, o público se apaixonou por ela. Tem gente que pede autógrafo, tira foto, convida para talk show. E ela, mesmo sendo aquela pessoa meio desajeitada, até tenta entrar no clima da fama. Mas a verdade é que Gracie está completamente perdida. Ela ainda trabalha para o FBI, mas agora como o rosto bonito da agência. Tipo garota propaganda mesmo, andando impecável com maquiagem, roupas de grife e postura de Miss. Ela vai nos programas de televisão, responde perguntas bobas e sorri como se estivesse feliz. Mas por dentro, tá vazia. Sabe aquela sensação de estar em um lugar que não é seu? De não reconhecer mais quem você é? É isso que ela sente o tempo todo. E para piorar, ela terminou o namoro com o Eric, aquele parceiro de missão do filme anterior. A gente nem vê ele no filme, só sabe que acabou. E isso mexe mais ainda com a cabeça dela. Gracie sempre foi durona, mas agora tá emocionalmente frágil, insegura e meio forçada a ser uma pessoa que não combina com ela. Tudo isso vira uma bola de neve dentro dela. Enquanto isso, o FBI tá aproveitando a fama dela. A chefe dela vive mandando ela para eventos bobos para fazer marketing da agência, como se fosse mais importante tirar foto com criança do que combater o crime. E aí entra uma figura nova, Jeff Foreman, um agente que agora cuida da imagem pública dela. Ele é gentil, super organizado e meio que vira o babá da Gracie. Ele fica no ouvido dela o tempo todo, dizendo como se comportar, o que dizer, como andar.
e ela começa a se sentir como uma boneca de luxo. Mas é aí que tudo muda de novo. A Cheryl Fraser, aquela amiga da Gracie do concurso de beleza, lembra dela, a que ficou com a coroa de Miss? E o Stan Fields, o apresentador do concurso, são sequestrados em Las Vegas. Eles estavam lá num evento beneficente quando do nada desaparecem. Gracie fica em choque. Por mais que esteja nessa fase toda de celebridade, ela ainda se importa com os amigos e não consegue aceitar ficar de braços cruzados. Só que quando ela vai falar com o pessoal do FBI para entrar na investigação, adivinha? Eles dizem que não pode, que ela é valiosa demais como figura pública, que não pode se meter, que o caso vai ser resolvido por outros agentes. E é aí que a verdadeira Gracie começa a aparecer de novo. Aquela mulher que não leva desaforo, que se joga de cabeça e que não abandona quem ama. Ela decide agir por conta própria. Só que ela não tá sozinha. Nesse ponto do filme entra a melhor adição da história. Sam Fuller, uma agente nova que é puro fogo e raiva. A Sam é praticamente o oposto da Gracie. Ela é durona, mal encarada, vive na defensiva e não liga nem um pouco para o que os outros pensam. A primeira vez que ela aparece, já é batendo em outro agente por causa de uma piadinha. Ou seja, uma verdadeira bomba relógio. E claro, ela e Gracie não se suportam de cara. Mesmo assim, elas são colocadas juntas. Sam vira a nova guarda-costas da Gracie, mas com o sumiço da Cheryl e do Stan, as duas acabam entrando juntas nessa investigação paralela, tipo missão não autorizada. Começa então a dinâmica de cão e gato entre elas. Uma quer fazer do jeito certinho e sorridente, a outra só quer quebrar a porta e arrancar informação à força. E isso gera várias situações engraçadas, mas também mostra o quanto elas têm a aprender uma com a outra. Enquanto vão reunindo pistas sobre o sequestro, as duas enfrentam jornalistas, bandidos e até os próprios colegas do FBI. A Gracie, mesmo fora de forma de campo, mostra que ainda tem instinto. E a Sam, por mais durona que seja, começa a entender que às vezes a empatia é uma arma poderosa. A Gracie Hart decidiu que não ia ficar parada esperando o FBI resolver tudo, né? Então ela e a agente Sam Fuller, aquela brucutu de cara fechada que vive pronta para dar um soco em alguém, se unem para investigar o sequestro da Cheryl e do Stan por conta própria. Só que, como ninguém do FBI autorizou isso, as duas têm que fazer tudo no sigilo, meio que como agentes rebeldes. Ou seja, elas estão em Las Vegas, no meio da bagunça, com uma missão enorme nas mãos e quase nenhum apoio. E aqui começa a diversão de verdade, porque agora a gente vê a Gracie voltando a ser ela mesma, se metendo em um monte de situações estranhas e hilárias. Tipo, para conseguir informações, ela se disfarça de drag queen e vai parar num clube cheio de artistas performáticos. E é hilário, porque ela tá toda montada, cheia de purpurina, tentando fingir que tá no controle da situação, mas acaba dançando no palco e roubando a cena sem querer. Enquanto isso, a Sam vai ficando cada vez mais impaciente. Ela odeia Las Vegas, odeia os disfarces, odeia as câmeras, odeia o povo alegre demais. E principalmente, odeia depender da Gracie. Mas aos poucos, uma começa a entender a outra. A Gracie vê que por trás da armadura de Sam, tem uma pessoa que passou por muita coisa pesada. E a Sam percebe que Gracie não é só uma boneca de mídia, mas uma mulher esperta, determinada e com um coração gigante. As pistas que elas vão encontrando mostram que o sequestro da Cheryl e do Stan não foi aleatório. Tem coisa grande por trás. Parece que os sequestradores estão atrás de dinheiro e muita grana. Começam a surgir nomes suspeitos, transações estranhas, ligações com um cassino. E no meio disso tudo, Gracie e Sam precisam correr contra o tempo. A cada nova pista, elas descobrem que os amigos estão em perigo real. Não é só uma chantagem simples, é uma ameaça séria, com gente disposta a tudo. Mas claro que o FBI não gosta nadinha dessa operação paralela. A chefe da Gracie manda um recado direto. Ou ela para com isso, ou tá fora da agência. E mesmo assim, Gracie decide seguir. Porque naquele momento, ela entende que ser agente é proteger quem você ama, mesmo que isso signifique quebrar umas regras no caminho. Em paralelo, o Jeff Foreman, aquele assessor de imagem meio certinho, começa a se preocupar de verdade. Ele viajou com Gracie para Las Vegas só para acompanhar os eventos públicos dela e do nada se vê no meio de uma investigação maluca. Ele é super cuidadoso, adora a organização e agora está cercado por disfarces, explosões, perseguições
E uma agente gritando com todo mundo, sim, a Sam. Mas de um jeito engraçado, ele acaba ajudando. Mesmo não sendo agente, ele tem jogo de cintura e vira quase um assistente de campo da Gracie. A dupla Gracie e Sam também passa por várias tretas com o pessoal dos cassinos. Elas tentam invadir um quarto suspeito, quase são pegas, fogem pelas cozinhas e ainda enfrentam uns capangas armados. A Gracie, mesmo sendo toda atrapalhada, mostra que ainda sabe lutar quando precisa. E a Sam? Bem, a Sam resolve quase tudo com soco mesmo. E funciona. Gracie não tá nada bem. Ela terminou com o namorado que conheceu no filme anterior, o agente Eric Matthews, e agora tá mais famosa do que qualquer agente do FBI. Ela vai nos programas de TV, dá autógrafos, faz aparições públicas, virou celebridade mesmo. Mas sabe o que isso significa? Que ela não pode mais trabalhar disfarçada em missões, porque todo mundo reconhece o rosto dela. E isso machuca um pouco o orgulho dela, já que ser agente de campo era o que ela mais amava fazer. A solução? Ela aceita ser o rosto do FBI e começa a agir mais como uma representante da agência do que como uma verdadeira agente. Tipo garota propaganda, sabe? Só que o problema mesmo começa quando duas pessoas muito queridas por ela são sequestradas em Las Vegas. A melhor amiga dela do concurso de Miss, a Cheryl, aquela que foi coroada no primeiro filme, e também o apresentador do concurso, o Stan. Eles estavam lá para um evento beneficente quando sumiram do nada. E adivinha quem se sente na obrigação de salvá-los? Isso mesmo, a própria Gracie. O problema é que o FBI não quer que ela se envolva. Eles acham que ela é muito valiosa como imagem pública e que não pode mais ir a campo. Mas Gracie não quer saber de ficar de braços cruzados enquanto os amigos correm perigo. Então ela se junta a uma nova parceira, e que parceira, chamada Sam Fuller. A Sam é o oposto da Gracie, durona, agressiva, mal-humorada e vive dando patada em todo mundo. A relação das duas começa péssima, tipo cachorro e gato, mas com o tempo elas vão se entendendo e viram uma dupla incrível. As duas partem por conta própria para Las Vegas, investigando tudo por trás dos panos. Elas se metem em um monte de confusão, se disfarçam, enfrentam bandidos, invadem hotel, armam um plano maluco, enfim. A aventura rola solta. E tudo isso com aquelas piadas bobas e situações engraçadas que só a Gracie consegue se meter. Teve até uma cena que ela se veste de drag queen para conseguir informações, acredita? E mesmo sendo meio atrapalhada, ela não perde o foco, encontrar os amigos e mostrar que ainda é uma agente de verdade. No meio de tudo isso, Gracie começa a se reconectar com quem ela realmente é. Ela percebe que não precisa abrir mão da própria essência para agradar os outros ou para manter a fama. Ela pode ser atrapalhada, sensível, divertida e ainda assim ser uma agente eficiente. E isso vai ficando cada vez mais claro conforme ela e Sam vão se tornando uma equipe de respeito, enfrentando os sequestradores com coragem e esperteza. A história começa pouco tempo depois do final do primeiro filme, e a Gracie Hart tá num momento bem diferente da vida dela. Lembra daquela agente meio desengonçada, mas cheia de coragem, que impediu um atentado num concurso de beleza? Pois é, agora ela virou celebridade nacional. Depois de tudo que aconteceu, o público se apaixonou por ela. Tem gente que pede autógrafo, tira foto, convida para talk show. E ela, mesmo sendo aquela pessoa meio desajeitada, até tenta entrar no clima da fama. Mas a verdade é que Gracie está completamente perdida. Ela ainda trabalha para o FBI, mas agora como o rosto bonito da agência. Tipo garota propaganda mesmo, andando impecável com maquiagem, roupas de grife e postura de Miss. Ela vai nos programas de televisão, responde perguntas bobas e sorri como se estivesse feliz. Mas por dentro, tá vazia. Sabe aquela sensação de estar em um lugar que não é seu? De não reconhecer mais quem você é? É isso que ela sente o tempo todo. E para piorar, ela terminou o namoro com o Eric, aquele parceiro de missão do filme anterior. A gente nem vê ele no filme, só sabe que acabou. E isso mexe mais ainda com a cabeça dela. Gracie sempre foi durona, mas agora tá emocionalmente frágil, insegura e meio forçada a ser uma pessoa que não combina com ela. Tudo isso vira uma bola de neve dentro dela. Enquanto isso, o FBI tá aproveitando a fama dela. A chefe dela vive mandando ela para eventos bobos para fazer marketing da agência, como se fosse mais importante tirar foto com criança do que combater o crime. E aí entra uma figura nova, Jeff Foreman, um agente que agora cuida da imagem pública dela. Ele é gentil, super organizado
e meio que vira o babá da Gracie. Ele fica no ouvido dela o tempo todo, dizendo como se comportar, o que dizer, como andar, e ela começa a se sentir como uma boneca de luxo. Mas é aí que tudo muda de novo. A Cheryl Fraser, aquela amiga da Gracie do concurso de beleza, lembra dela, a que ficou com a coroa de Miss? E o Stan Fields, o apresentador do concurso, são sequestrados em Las Vegas. Eles estavam lá num evento beneficente quando do nada desaparecem. Gracie fica em choque. Por mais que esteja nessa fase toda de celebridade, ela ainda se importa com os amigos e não consegue aceitar ficar de braços cruzados. Só que quando ela vai falar com o pessoal do FBI para entrar na investigação, adivinha? Eles dizem que não pode, que ela é valiosa demais como figura pública, que não pode se meter, que o caso vai ser resolvido por outros agentes. E é aí que a verdadeira Gracie começa a aparecer de novo. Aquela mulher que não leva desaforo, que se joga de cabeça e que não abandona quem ama. Ela decide agir por conta própria. Só que ela não tá sozinha. Nesse ponto do filme entra a melhor adição da história. Sam Fuller, uma agente nova que é puro fogo e raiva. A Sam é praticamente o oposto da Gracie. Ela é durona, mal encarada, vive na defensiva e não liga nem um pouco para o que os outros pensam. A primeira vez que ela aparece já é batendo em outro agente por causa de uma piadinha. Ou seja, uma verdadeira bomba relógio. E claro, ela e Gracie não se suportam de cara. Mesmo assim, elas são colocadas juntas. Sam vira a nova guarda-costas da Gracie. Mas com o sumiço da Cheryl e do Stan, as duas acabam entrando juntas nessa investigação paralela, tipo missão não autorizada. Começa então a dinâmica de cão e gato entre elas. Uma quer fazer do jeito certinho e sorridente, a outra só quer quebrar a porta e arrancar informação à força. E isso gera várias situações engraçadas, mas também mostra o quanto elas têm a aprender uma com a outra. Enquanto vão reunindo pistas sobre o sequestro, as duas enfrentam jornalistas, bandidos e até os próprios colegas do FBI. A Gracie, mesmo fora de forma de campo, mostra que ainda tem instinto. E a Sam, por mais durona que seja, começa a entender que às vezes a empatia é uma arma poderosa. A Gracie Hart decidiu que não ia ficar parada esperando o FBI resolver tudo, né? Então ela e a agente Sam Fuller, aquela brucutu de cara fechada que vive pronta para dar um soco em alguém, se unem para investigar o sequestro da Cheryl e do Stan por conta própria. Só que, como ninguém do FBI autorizou isso, as duas têm que fazer tudo no sigilo, meio que como agentes rebeldes. Ou seja, elas estão em Las Vegas, no meio da bagunça, com uma missão enorme nas mãos e quase nenhum apoio. E aqui começa a diversão de verdade, porque agora a gente vê a Gracie voltando a ser ela mesma, se metendo em um monte de situações estranhas e hilárias. Tipo, para conseguir informações, ela se disfarça de drag queen e vai parar num clube cheio de artistas performáticos. E é hilário, porque ela tá toda montada, cheia de purpurina, tentando fingir que tá no controle da situação, mas acaba dançando no palco e roubando a cena sem querer. Enquanto isso, a Sam vai ficando cada vez mais impaciente. Ela odeia Las Vegas, odeia os disfarces, odeia as câmeras, odeia o povo alegre demais. E principalmente, odeia depender da Gracie. Mas aos poucos, uma começa a entender a outra. A Gracie vê que por trás da armadura de Sam tem uma pessoa que passou por muita coisa pesada. E a Sam percebe que Gracie não é só uma boneca de mídia, mas uma mulher esperta, determinada e com um coração gigante. As pistas que elas vão encontrando mostram que o sequestro da Cheryl e do Stan não foi aleatório. Tem coisa grande por trás. Parece que os sequestradores estão atrás de dinheiro e muita grana. Começam a surgir nomes suspeitos, transações estranhas, ligações com um cassino, e no meio disso tudo, Gracie e Sam precisam correr contra o tempo. A cada nova pista, elas descobrem que os amigos estão em perigo real. Não é só uma chantagem simples, é uma ameaça séria com gente disposta a tudo. Mas claro que o FBI não gosta nadinha dessa operação paralela. A chefe da Gracie manda um recado direto. Ou ela para com isso ou tá fora da agência. E mesmo assim, Gracie decide seguir. Porque naquele momento, ela entende que ser agente é proteger quem você ama, mesmo que isso signifique quebrar umas regras no caminho. Em paralelo, o Jeff Foreman, aquele assessor de imagem meio certinho, começa a se preocupar de verdade. Ele viajou com Gracie para Las Vegas só para acompanhar os eventos públicos dela, e do nada se vê no meio de uma investigação maluca.
Ele é super cuidadoso, adora a organização, e agora tá cercado por disfarces, explosões, perseguições e uma agente gritando com todo mundo, sim, a Sam. Mas de um jeito engraçado, ele acaba ajudando. Mesmo não sendo agente, ele tem jogo de cintura e vira quase um assistente de campo da Gracie. A dupla Gracie e Sam também passa por várias tretas com o pessoal dos cassinos. Elas tentam invadir um quarto suspeito, quase são pegas, fogem pelas cozinhas e ainda enfrentam uns capangas armados. A Gracie, mesmo sendo toda atrapalhada, mostra que ainda sabe lutar quando precisa. E a Sam? Bem, a Sam resolve quase tudo com soco mesmo. E funciona. Gracie não tá nada bem. Ela terminou com o namorado que conheceu no filme anterior, o agente Eric Matthews, e agora tá mais famosa do que qualquer agente do FBI. Ela vai nos programas de TV, dá autógrafos, faz aparições públicas, virou celebridade mesmo. Mas sabe o que isso significa? Que ela não pode mais trabalhar disfarçada em missões, porque todo mundo reconhece o rosto dela. E isso machuca um pouco o orgulho dela, já que ser agente de campo era o que ela mais amava fazer. A solução? Ela aceita ser o rosto do FBI e começa a agir mais como uma representante da agência do que como uma verdadeira agente. Tipo garota propaganda, sabe? Só que o problema mesmo começa quando duas pessoas muito queridas por ela são sequestradas em Las Vegas. A melhor amiga dela do concurso de Miss, a Cheryl, aquela que foi coroada no primeiro filme, e também o apresentador do concurso, o Stan. Eles estavam lá para um evento beneficente quando sumiram do nada. E adivinha quem se sente na obrigação de salvá-los? Isso mesmo, a própria Gracie. O problema é que o FBI não quer que ela se envolva. Eles acham que ela é muito valiosa como imagem pública e que não pode mais ir a campo. Mas Gracie não quer saber de ficar de braços cruzados enquanto os amigos correm perigo. Então ela se junta a uma nova parceira, e que parceira, chamada Sam Fuller. A Sam é o oposto da Gracie, durona, agressiva, mal-humorada e vive dando patada em todo mundo. A relação das duas começa péssima, tipo cachorro e gato, mas com o tempo elas vão se entendendo e viram uma dupla incrível. As duas partem por conta própria para Las Vegas, investigando tudo por trás dos panos. Elas se metem em um monte de confusão, se disfarçam, enfrentam bandidos, invadem hotel, armam plano maluco, enfim. A aventura rola solta. E tudo isso com aquelas piadas bobas e situações engraçadas que só a Gracie consegue se meter. Teve até uma cena que ela se veste de drag queen para conseguir informações, acredita? E mesmo sendo meio atrapalhada, ela não perde o foco, encontrar os amigos e mostrar que ainda é uma agente de verdade. No meio de tudo isso, Gracie começa a se reconectar com quem ela realmente é. Ela percebe que não precisa abrir mão da própria essência para agradar os outros ou para manter a fama. Ela pode ser atrapalhada, sensível, divertida e ainda assim ser uma agente eficiente. E isso vai ficando cada vez mais claro conforme ela e Sam vão se tornando uma equipe de respeito, enfrentando os sequestradores com coragem e esperteza. A história começa pouco tempo depois do final do primeiro filme, e a Gracie Hart tá num momento bem diferente da vida dela. Lembra daquela gente meio desengonçada, mas cheia de coragem, que impediu um atentado num concurso de beleza? Pois é, agora ela virou celebridade nacional. Depois de tudo o que aconteceu, o público se apaixonou por ela. Tem gente que pede autógrafo, tira foto, convida para talk show. E ela, mesmo sendo aquela pessoa meio desajeitada, até tenta entrar no clima da fama. Mas a verdade é que Gracie está completamente perdida. Ela ainda trabalha para o FBI, mas agora como o rosto bonito da agência. Tipo garota propaganda mesmo, andando impecável com maquiagem, roupas de grife e postura de Miss. Ela vai nos programas de televisão, responde perguntas bobas e sorri como se estivesse feliz. Mas por dentro, tá vazia. Sabe aquela sensação de estar em um lugar que não é seu? De não reconhecer mais quem você é? É isso que ela sente o tempo todo. E para piorar, ela terminou o namoro com o Eric, aquele parceiro de missão do filme anterior. A gente nem vê ele no filme, só sabe que acabou. E isso mexe mais ainda com a cabeça dela. Gracie sempre foi durona, mas agora tá emocionalmente frágil, insegura e meio forçada a ser uma pessoa que não combina com ela. Tudo isso vira uma bola de neve dentro dela. Enquanto isso, o FBI tá aproveitando a fama dela. A chefe dela vive mandando ela para eventos bobos para fazer marketing da agência, como se fosse mais importante tirar foto com criança do que combater o crime. E aí entra uma figura nova,
Jeff Foreman, um agente que agora cuida da imagem pública dela. Ele é gentil, super organizado e meio que vira o babá da Gracie. Ele fica no ouvido dela o tempo todo, dizendo como se comportar, o que dizer, como andar, e ela começa a se sentir como uma boneca de luxo. Mas é aí que tudo muda de novo. A Cheryl Fraser, aquela amiga da Gracie do concurso de beleza, lembra dela, a que ficou com a coroa de Miss? E o Stan Fields, o apresentador do concurso, são sequestrados em Las Vegas. Eles estavam lá num evento beneficente quando do nada desaparecem. Gracie fica em choque. Por mais que esteja nessa fase toda de celebridade, ela ainda se importa com os amigos e não consegue aceitar ficar de braços cruzados. Só que quando ela vai falar com o pessoal do FBI para entrar na investigação, adivinha? Eles dizem que não pode, que ela é valiosa demais como figura pública, que não pode se meter, que o caso vai ser resolvido por outros agentes. E é aí que a verdadeira Gracie começa a aparecer de novo. Aquela mulher que não leva desaforo, que se joga de cabeça e que não abandona quem ama. Ela decide agir por conta própria. Só que ela não tá sozinha. Nesse ponto do filme entra a melhor adição da história. Sam Fuller, uma agente nova que é puro fogo e raiva. A Sam é praticamente o oposto da Gracie. Ela é durona, mal encarada, vive na defensiva e não liga nem um pouco para o que os outros pensam. A primeira vez que ela aparece, já é batendo em outro agente por causa de uma piadinha. Ou seja, uma verdadeira bomba relógio. E claro, ela e Gracie não se suportam de cara. Mesmo assim, elas são colocadas juntas. Sam vira a nova guarda-costas da Gracie. Mas com o sumiço da Cheryl e do Stan, as duas acabam entrando juntas nessa investigação paralela, tipo missão não autorizada. Começa então a dinâmica de cão e gato entre elas. Uma quer fazer do jeito certinho e sorridente, a outra só quer quebrar a porta e arrancar informação à força. E isso gera várias situações engraçadas, mas também mostra o quanto elas têm a aprender uma com a outra. Enquanto vão reunindo pistas sobre o sequestro, as duas enfrentam jornalistas, bandidos e até os próprios colegas do FBI. A Gracie, mesmo fora de forma de campo, mostra que ainda tem instinto. E a Sam, por mais durona que seja, começa a entender que às vezes a empatia é uma arma poderosa. A Gracie Hart decidiu que não ia ficar parada esperando o FBI resolver tudo, né? Então ela e a agente Sam Fuller, aquela brucutu de cara fechada que vive pronta para dar um soco em alguém, se unem para investigar o sequestro da Cheryl e do Stan por conta própria. Só que, como ninguém do FBI autorizou isso, as duas têm que fazer tudo no sigilo, meio que como agentes rebeldes. Ou seja, elas estão em Las Vegas, no meio da bagunça, com uma missão enorme nas mãos e quase nenhum apoio. E aqui começa a diversão de verdade, porque agora a gente vê a Gracie voltando a ser ela mesma, se metendo em um monte de situações estranhas e hilárias. Tipo, para conseguir informações, ela se disfarça de drag queen e vai parar num clube cheio de artistas performáticos. E é hilário, porque ela tá toda montada, cheia de purpurina, tentando fingir que tá no controle da situação, mas acaba dançando no palco e roubando a cena sem querer. Enquanto isso, a Sam vai ficando cada vez mais impaciente. Ela odeia Las Vegas, odeia os disfarces, odeia as câmeras, odeia o povo alegre demais. E principalmente, odeia depender da Gracie. Mas aos poucos, uma começa a entender a outra. A Gracie vê que por trás da armadura de Sam, tem uma pessoa que passou por muita coisa pesada. E a Sam percebe que Gracie não é só uma boneca de mídia, mas uma mulher esperta, determinada e com um coração gigante. As pistas que elas vão encontrando mostram que o sequestro da Cheryl e do Stan não foi aleatório. Tem coisa grande por trás. Parece que os sequestradores estão atrás de dinheiro e muita grana. Começam a surgir nomes suspeitos, transações estranhas, ligações com um cassino, e no meio disso tudo, Gracie e Sam precisam correr contra o tempo. A cada nova pista, elas descobrem que os amigos estão em perigo real. Não é só uma chantagem simples, é uma ameaça séria com gente disposta a tudo. Mas claro que o FBI não gosta nadinha dessa operação paralela. A chefe da Gracie manda um recado direto. Ou ela para com isso ou tá fora da agência. E mesmo assim, Gracie decide seguir. Porque naquele momento, ela entende que ser agente é proteger quem você ama, mesmo que isso signifique quebrar umas regras no caminho. Em paralelo, o Jeff Foreman, aquele assessor de imagem meio certinho, começa a se preocupar de verdade.
Ele viajou com Gracie para Las Vegas só para acompanhar os eventos públicos dela e do nada se vê no meio de uma investigação maluca. Ele é super cuidadoso, adora a organização e agora tá cercado por disfarces, explosões, perseguições e uma agente gritando com todo mundo, sim, a Sam. Mas de um jeito engraçado, ele acaba ajudando. Mesmo não sendo agente, ele tem jogo de cintura e vira quase um assistente de campo da Gracie. A dupla Gracie e Sam também passa por várias tretas com o pessoal dos cassinos. Elas tentam invadir um quarto suspeito, quase são pegas, fogem pelas cozinhas e ainda enfrentam uns capangas armados. A Gracie, mesmo sendo toda atrapalhada, mostra que ainda sabe lutar quando precisa. E a Sam? Bem, a Sam resolve quase tudo com soco mesmo. E funciona. Gracie não tá nada bem. Ela terminou com o namorado que conheceu no filme anterior, o agente Eric Matthews, e agora tá mais famosa do que qualquer agente do FBI. Ela vai nos programas de TV, dá autógrafos, faz aparições públicas, virou celebridade mesmo. Mas sabe o que isso significa? Que ela não pode mais trabalhar disfarçada em missões, porque todo mundo reconhece o rosto dela. E isso machuca um pouco o orgulho dela, já que ser agente de campo era o que ela mais amava fazer. A solução? Ela aceita ser o rosto do FBI e começa a agir mais como uma representante da agência do que como uma verdadeira agente. Tipo garota propaganda, sabe? Só que o problema mesmo começa quando duas pessoas muito queridas por ela são sequestradas em Las Vegas. A melhor amiga dela do concurso de Miss, a Cheryl, aquela que foi coroada no primeiro filme, e também o apresentador do concurso, o Stan. Eles estavam lá para um evento beneficente quando sumiram do nada. E adivinha quem se sente na obrigação de salvá-los? Isso mesmo, a própria Gracie. O problema é que o FBI não quer que ela se envolva. Eles acham que ela é muito valiosa como imagem pública e que não pode mais ir a campo. Mas Gracie não quer saber de ficar de braços cruzados enquanto os amigos correm perigo. Então ela se junta a uma nova parceira, e que parceira, chamada Sam Fuller. A Sam é o oposto da Gracie, durona, agressiva, mal-humorada e vive dando patada em todo mundo. A relação das duas começa péssima, tipo cachorro e gato, mas com o tempo elas vão se entendendo e viram uma dupla incrível. As duas partem por conta própria para Las Vegas, investigando tudo por trás dos panos. Elas se metem em um monte de confusão, se disfarçam, enfrentam bandidos, invadem hotel, armam plano maluco, enfim. A aventura rola solta. E tudo isso com aquelas piadas bobas e situações engraçadas que só a Gracie consegue se meter. Teve até uma cena que ela se veste de drag queen para conseguir informações, acredita? E mesmo sendo meio atrapalhada, ela não perde o foco, encontrar os amigos e mostrar que ainda é uma agente de verdade. No meio de tudo isso, Gracie começa a se reconectar com quem ela realmente é. Ela percebe que não precisa abrir mão da própria essência para agradar os outros ou para manter a fama. Ela pode ser atrapalhada, sensível, divertida e ainda assim ser uma agente eficiente. E isso vai ficando cada vez mais claro conforme ela e Sam vão se tornando uma equipe de respeito, enfrentando os sequestradores com coragem e esperteza. A história começa pouco tempo depois do final do primeiro filme, e a Gracie Hart tá num momento bem diferente da vida dela. Lembra daquela agente meio desengonçada, mas cheia de coragem, que impediu um atentado num concurso de beleza? Pois é, agora ela virou celebridade nacional. Depois de tudo o que aconteceu, o público se apaixonou por ela. Tem gente que pede autógrafo, tira foto, convida para talk show. E ela, mesmo sendo aquela pessoa meio desajeitada, até tenta entrar no clima da fama. Mas a verdade é que Gracie está completamente perdida. Ela ainda trabalha para o FBI, mas agora como o rosto bonito da agência. Tipo garota propaganda mesmo, andando impecável com maquiagem, roupas de grife e postura de Miss. Ela vai nos programas de televisão, responde perguntas bobas e sorri como se estivesse feliz. Mas por dentro, tá vazia. Sabe aquela sensação de estar em um lugar que não é seu? De não reconhecer mais quem você é? É isso que ela sente o tempo todo. E pra piorar, ela terminou o namoro com o Eric, aquele parceiro de missão do filme anterior. A gente nem vê ele no filme, só sabe que acabou. E isso mexe mais ainda com a cabeça dela. Gracie sempre foi durona, mas agora tá emocionalmente frágil, insegura e meio forçada a ser uma pessoa que não combina com ela. Tudo isso vira uma bola de neve dentro dela. Enquanto isso, o FBI tá aproveitando a fama dela.
A chefe dela vive mandando ela para eventos bobos para fazer marketing da agência, como se fosse mais importante tirar foto com criança do que combater o crime. E aí entra uma figura nova, Jeff Foreman, um agente que agora cuida da imagem pública dela. Ele é gentil, super organizado e meio que vira o babá da Gracie. Ele fica no ouvido dela o tempo todo, dizendo como se comportar, o que dizer, como andar, e ela começa a se sentir como uma boneca de luxo. Mas é aí que tudo muda de novo. A Cheryl Fraser, aquela amiga da Gracie do concurso de beleza, lembra dela, a que ficou com a coroa de Miss? E o Stan Fields, o apresentador do concurso, são sequestrados em Las Vegas. Eles estavam lá num evento beneficente quando do nada desaparecem. Gracie fica em choque. Por mais que esteja nessa fase toda de celebridade, ela ainda se importa com os amigos e não consegue aceitar ficar de braços cruzados. Só que quando ela vai falar com o pessoal do FBI para entrar na investigação, adivinha? Eles dizem que não pode, que ela é valiosa demais como figura pública, que não pode se meter, que o caso vai ser resolvido por outros agentes. E é aí que a verdadeira Gracie começa a aparecer de novo. Aquela mulher que não leva desaforo, que se joga de cabeça e que não abandona quem ama. Ela decide agir por conta própria. Só que ela não tá sozinha. Nesse ponto do filme entra a melhor adição da história. Sam Fuller, uma agente nova que é puro fogo e raiva. A Sam é praticamente o oposto da Gracie. Ela é durona, mal encarada, vive na defensiva e não liga nem um pouco para o que os outros pensam. A primeira vez que ela aparece, já é batendo em outro agente por causa de uma piadinha. Ou seja, uma verdadeira bomba relógio. E claro, ela e Gracie não se suportam de cara. Mesmo assim, elas são colocadas juntas. Sam vira a nova guarda-costas da Gracie, mas com o sumiço da Cheryl e do Stan, as duas acabam entrando juntas nessa investigação paralela, tipo missão não autorizada. Começa então a dinâmica de cão e gato entre elas. Uma quer fazer do jeito certinho e sorridente, a outra só quer quebrar a porta e arrancar informação à força. E isso gera várias situações engraçadas, mas também mostra o quanto elas têm a aprender uma com a outra. Enquanto vão reunindo pistas sobre o sequestro, as duas enfrentam jornalistas, bandidos e até os próprios colegas do FBI. A Gracie, mesmo fora de forma de campo, mostra que ainda tem instinto. E a Sam, por mais durona que seja, começa a entender que às vezes a empatia é uma arma poderosa. A Gracie Hart decidiu que não ia ficar parada esperando o FBI resolver tudo, né? Então ela e a agente Sam Fuller, aquela brucutu de cara fechada que vive pronta para dar um soco em alguém, se unem para investigar o sequestro da Cheryl e do Stan por conta própria. Só que, como ninguém do FBI autorizou isso, as duas têm que fazer tudo no sigilo, meio que como agentes rebeldes. Ou seja, elas estão em Las Vegas, no meio da bagunça, com uma missão enorme nas mãos e quase nenhum apoio. E aqui começa a diversão de verdade, porque agora a gente vê a Gracie voltando a ser ela mesma, se metendo em um monte de situações estranhas e hilárias. Tipo, para conseguir informações, ela se disfarça de drag queen e vai parar num clube cheio de artistas performáticos. E é hilário, porque ela tá toda montada, cheia de purpurina, tentando fingir que tá no controle da situação, mas acaba dançando no palco e roubando a cena sem querer. Enquanto isso, a Sam vai ficando cada vez mais impaciente. Ela odeia Las Vegas, odeia os disfarces, odeia as câmeras, odeia o povo alegre demais. E principalmente, odeia depender da Gracie. Mas aos poucos, uma começa a entender a outra. A Gracie vê que por trás da armadura de Sam, tem uma pessoa que passou por muita coisa pesada. E a Sam percebe que Gracie não é só uma boneca de mídia, mas uma mulher esperta, determinada e com um coração gigante. As pistas que elas vão encontrando mostram que o sequestro da Cheryl e do Stan não foi aleatório. Tem coisa grande por trás. Parece que os sequestradores estão atrás de dinheiro e muita grana. Começam a surgir nomes suspeitos, transações estranhas, ligações com um cassino. E no meio disso tudo, Gracie e Sam precisam correr contra o tempo. A cada nova pista, elas descobrem que os amigos estão em perigo real. Não é só uma chantagem simples, é uma ameaça séria, com gente disposta a tudo. Mas claro que o FBI não gosta nadinha dessa operação paralela. A chefe da Gracie manda um recado direto. Ou ela para com isso, ou tá fora da agência. E mesmo assim, Gracie decide seguir. Porque naquele momento, ela entende que ser agente é proteger quem você ama.
mesmo que isso signifique quebrar umas regras no caminho. Em paralelo, o Jeff Foreman, aquele assessor de imagem meio certinho, começa a se preocupar de verdade. Ele viajou com Gracie para Las Vegas só para acompanhar os eventos públicos dela e do nada se vê no meio de uma investigação maluca. Ele é super cuidadoso, adora a organização e agora está cercado por disfarces, explosões, perseguições e uma agente gritando com todo mundo, sim, a Sam. Mas de um jeito engraçado, ele acaba ajudando. Mesmo não sendo agente, ele tem jogo de cintura e vira quase um assistente de campo da Gracie. A dupla Gracie e Sam também passa por várias tretas com o pessoal dos cassinos. Elas tentam invadir um quarto suspeito, quase são pegas, fogem pelas cozinhas e ainda enfrentam uns capangas armados. A Gracie, mesmo sendo toda atrapalhada, mostra que ainda sabe lutar quando precisa. E a Sam? Bem, a Sam resolve quase tudo com soco mesmo. E funciona. Gracie não tá nada bem. Ela terminou com o namorado que conheceu no filme anterior, o agente Eric Matthews, e agora tá mais famosa do que qualquer agente do FBI. Ela vai nos programas de TV, dá autógrafos, faz aparições públicas, virou celebridade mesmo. Mas sabe o que isso significa? Que ela não pode mais trabalhar disfarçada em missões, porque todo mundo reconhece o rosto dela. E isso machuca um pouco o orgulho dela, já que ser agente de campo era o que ela mais amava fazer. A solução? Ela aceita ser o rosto do FBI e começa a agir mais como uma representante da agência do que como uma verdadeira agente. Tipo garota propaganda, sabe? Só que o problema mesmo começa quando duas pessoas muito queridas por ela são sequestradas em Las Vegas. A melhor amiga dela do concurso de Miss, a Cheryl, aquela que foi coroada no primeiro filme, e também o apresentador do concurso, o Stan. Eles estavam lá para um evento beneficente quando sumiram do nada. E adivinha quem se sente na obrigação de salvá-los? Isso mesmo, a própria Gracie. O problema é que o FBI não quer que ela se envolva. Eles acham que ela é muito valiosa como imagem pública e que não pode mais ir a campo. Mas Gracie não quer saber de ficar de braços cruzados enquanto os amigos correm perigo. Então ela se junta a uma nova parceira, e que parceira, chamada Sam Fuller. A Sam é o oposto da Gracie. Durona, agressiva, mal-humorada e vive dando patada em todo mundo. A relação das duas começa péssima, tipo cachorro e gato, mas com o tempo elas vão se entendendo e viram uma dupla incrível. As duas partem por conta própria para Las Vegas, investigando tudo por trás dos panos. Elas se metem em um monte de confusão, se disfarçam, enfrentam bandidos, invadem hotel, armam plano maluco, enfim, a aventura rola solta. E tudo isso com aquelas piadas bobas e situações engraçadas que só a Gracie consegue se meter. Teve até uma cena que ela se veste de drag queen para conseguir informações, acredita? E mesmo sendo meio atrapalhada, ela não perde o foco, encontrar os amigos e mostrar que ainda é uma agente de verdade. No meio de tudo isso, Gracie começa a se reconectar com quem ela realmente é. Ela percebe que não precisa abrir mão da própria essência para agradar os outros ou para manter a fama. Ela pode ser atrapalhada, sensível, divertida e ainda assim ser uma agente eficiente. E isso vai ficando cada vez mais claro conforme ela e Sam vão se tornando uma equipe de respeito, enfrentando os sequestradores com coragem e esperteza. A história começa pouco tempo depois do final do primeiro filme, e a Gracie Hart tá num momento bem diferente da vida dela. Lembra daquela agente meio desengonçada, mas cheia de coragem, que impediu um atentado num concurso de beleza? Pois é, agora ela virou celebridade nacional. Depois de tudo o que aconteceu, o público se apaixonou por ela. Tem gente que pede autógrafo, tira foto, convida para talk show. E ela, mesmo sendo aquela pessoa meio desajeitada, até tenta entrar no clima da fama. Mas a verdade é que Gracie está completamente perdida. Ela ainda trabalha para o FBI, mas agora como o rosto bonito da agência. Tipo garota propaganda mesmo, andando impecável com maquiagem, roupas de grife e postura de Miss. Ela vai nos programas de televisão, responde perguntas bobas e sorri como se estivesse feliz. Mas por dentro, tá vazia. Sabe aquela sensação de estar em um lugar que não é seu? De não reconhecer mais quem você é? É isso que ela sente o tempo todo. E pra piorar, ela terminou o namoro com o Eric, aquele parceiro de missão do filme anterior. A gente nem vê ele no filme, só sabe que acabou. E isso mexe mais ainda com a cabeça dela. Gracie sempre foi durona, mas agora tá emocionalmente frágil, insegura
e meio forçada a ser uma pessoa que não combina com ela. Tudo isso vira uma bola de neve dentro dela. Enquanto isso, o FBI está aproveitando a fama dela. A chefe dela vive mandando ela para eventos bobos para fazer marketing da agência, como se fosse mais importante tirar foto com criança do que combater o crime. E aí entra uma figura nova, Jeff Foreman, um agente que agora cuida da imagem pública dela. Ele é gentil, super organizado e meio que vira o babá da Gracie. Ele fica no ouvido dela o tempo todo, dizendo como se comportar, o que dizer, como andar, e ela começa a se sentir como uma boneca de luxo. Mas é aí que tudo muda de novo. A Cheryl Fraser, aquela amiga da Gracie do concurso de beleza, lembra dela, a que ficou com a coroa de Miss? E o Stan Fields, o apresentador do concurso, são sequestrados em Las Vegas. Eles estavam lá num evento beneficente quando do nada desaparecem. Gracie fica em choque. Por mais que esteja nessa fase toda de celebridade, ela ainda se importa com os amigos e não consegue aceitar ficar de braços cruzados. Só que quando ela vai falar com o pessoal do FBI para entrar na investigação, adivinha? Eles dizem que não pode, que ela é valiosa demais como figura pública, que não pode se meter, que o caso vai ser resolvido por outros agentes. E é aí que a verdadeira Gracie começa a aparecer de novo. Aquela mulher que não leva desaforo, que se joga de cabeça e que não abandona quem ama. Ela decide agir por conta própria. Só que ela não tá sozinha. Nesse ponto do filme entra a melhor adição da história. Sam Fuller, uma agente nova que é puro fogo e raiva. A Sam é praticamente o oposto da Gracie. Ela é durona, mal encarada, vive na defensiva e não liga nem um pouco para o que os outros pensam. A primeira vez que ela aparece, já é batendo em outro agente por causa de uma piadinha. Ou seja, uma verdadeira bomba relógio. E claro, ela e Gracie não se suportam de cara. Mesmo assim, elas são colocadas juntas. Sam vira a nova guarda-costas da Gracie. Mas com o sumiço da Cheryl e do Stan, as duas acabam entrando juntas nessa investigação paralela, tipo missão não autorizada. Começa então a dinâmica de cão e gato entre elas. Uma quer fazer do jeito certinho e sorridente, a outra só quer quebrar a porta e arrancar informação à força. E isso gera várias situações engraçadas, mas também mostra o quanto elas têm a aprender uma com a outra. Enquanto vão reunindo pistas sobre o sequestro, as duas enfrentam jornalistas, bandidos e até os próprios colegas do FBI. A Gracie, mesmo fora de forma de campo, mostra que ainda tem instinto. E a Sam, por mais durona que seja, começa a entender que às vezes a empatia é uma arma poderosa. A Gracie Hart decidiu que não ia ficar parada esperando o FBI resolver tudo, né? Então ela e a agente Sam Fuller, aquela brucutu de cara fechada que vive pronta para dar um soco em alguém, se unem para investigar o sequestro da Cheryl e do Stan por conta própria. Só que, como ninguém do FBI autorizou isso, as duas têm que fazer tudo no sigilo, meio que como agentes rebeldes. Ou seja, elas estão em Las Vegas, no meio da bagunça, com uma missão enorme nas mãos e quase nenhum apoio. E aqui começa a diversão de verdade, porque agora a gente vê a Gracie voltando a ser ela mesma, se metendo em um monte de situações estranhas e hilárias. Tipo, para conseguir informações, ela se disfarça de drag queen e vai parar num clube cheio de artistas performáticos. E é hilário, porque ela tá toda montada, cheia de purpurina, tentando fingir que tá no controle da situação, mas acaba dançando no palco e roubando a cena sem querer. Enquanto isso, a Sam vai ficando cada vez mais impaciente. Ela odeia Las Vegas, odeia os disfarces, odeia as câmeras, odeia o povo alegre demais. E principalmente, odeia depender da Gracie. Mas aos poucos, uma começa a entender a outra. A Gracie vê que por trás da armadura de Sam, tem uma pessoa que passou por muita coisa pesada. E a Sam percebe que Gracie não é só uma boneca de mídia, mas uma mulher esperta, determinada e com um coração gigante. As pistas que elas vão encontrando mostram que o sequestro da Cheryl e do Stan não foi aleatório. Tem coisa grande por trás. Parece que os sequestradores estão atrás de dinheiro e muita grana. Começam a surgir nomes suspeitos, transações estranhas, ligações com um cassino. E no meio disso tudo, Gracie e Sam precisam correr contra o tempo. A cada nova pista, elas descobrem que os amigos estão em perigo real. Não é só uma chantagem simples, é uma ameaça séria, com gente disposta a tudo. Mas claro que o FBI não gosta nadinha dessa operação paralela. A chefe da Gracie manda um recado direto.
Ou ela para com isso ou tá fora da agência. E mesmo assim, Gracie decide seguir. Porque naquele momento, ela entende que ser agente é proteger quem você ama, mesmo que isso signifique quebrar umas regras no caminho. Em paralelo, o Jeff Foreman, aquele assessor de imagem meio certinho, começa a se preocupar de verdade. Ele viajou com Gracie para Las Vegas só para acompanhar os eventos públicos dela e do nada se vê no meio de uma investigação maluca. Ele é super cuidadoso, adora a organização e agora está cercado por disfarces, explosões, perseguições e uma agente gritando com todo mundo, sim, a Sam. Mas de um jeito engraçado, ele acaba ajudando. Mesmo não sendo agente, ele tem jogo de cintura e vira quase um assistente de campo da Gracie. A dupla Gracie e Sam também passa por várias tretas com o pessoal dos cassinos. Elas tentam invadir um quarto suspeito, quase são pegas, fogem pelas cozinhas e ainda enfrentam uns capangas armados. A Gracie, mesmo sendo toda atrapalhada, mostra que ainda sabe lutar quando precisa. E a Sam? Bem, a Sam resolve quase tudo com soco mesmo. E funciona. Gracie não tá nada bem. Ela terminou com o namorado que conheceu no filme anterior, o agente Eric Matthews, e agora tá mais famosa do que qualquer agente do FBI. Ela vai nos programas de TV, dá autógrafos, faz aparições públicas, virou celebridade mesmo. Mas sabe o que isso significa? Que ela não pode mais trabalhar disfarçada em missões, porque todo mundo reconhece o rosto dela. E isso machuca um pouco o orgulho dela, já que ser agente de campo era o que ela mais amava fazer. A solução? Ela aceita ser o rosto do FBI e começa a agir mais como uma representante da agência do que como uma verdadeira agente. Tipo garota propaganda, sabe? Só que o problema mesmo começa quando duas pessoas muito queridas por ela são sequestradas em Las Vegas. A melhor amiga dela do concurso de Miss, a Cheryl, aquela que foi coroada no primeiro filme, e também o apresentador do concurso, o Stan. Eles estavam lá para um evento beneficente quando sumiram do nada. E adivinha quem se sente na obrigação de salvá-los? Isso mesmo, a própria Gracie. O problema é que o FBI não quer que ela se envolva. Eles acham que ela é muito valiosa como imagem pública e que não pode mais ir a campo. Mas Gracie não quer saber de ficar de braços cruzados enquanto os amigos correm perigo. Então ela se junta a uma nova parceira, e que parceira, chamada Sam Fuller. A Sam é o oposto da Gracie. Durona, agressiva, mal-humorada e vive dando patada em todo mundo. A relação das duas começa péssima, tipo cachorro e gato, mas com o tempo elas vão se entendendo e viram uma dupla incrível. As duas partem por conta própria para Las Vegas, investigando tudo por trás dos panos. Elas se metem em um monte de confusão, se disfarçam, enfrentam bandidos, invadem hotel, armam plano maluco, enfim. A aventura rola solta. E tudo isso com aquelas piadas bobas e situações engraçadas que só a Gracie consegue se meter. Teve até uma cena que ela se veste de drag queen para conseguir informações, acredita? E mesmo sendo meio atrapalhada, ela não perde o foco, encontrar os amigos e mostrar que ainda é uma agente de verdade. No meio de tudo isso, Gracie começa a se reconectar com quem ela realmente é. Ela percebe que não precisa abrir mão da própria essência para agradar os outros ou para manter a fama. Ela pode ser atrapalhada, sensível, divertida e ainda assim ser uma agente eficiente. E isso vai ficando cada vez mais claro conforme ela e Sam vão se tornando uma equipe de respeito, enfrentando os sequestradores com coragem e esperteza. A história começa pouco tempo depois do final do primeiro filme, e a Gracie Hart tá num momento bem diferente da vida dela. Lembra daquela agente meio desengonçada, mas cheia de coragem, que impediu um atentado num concurso de beleza? Pois é, agora ela virou celebridade nacional. Depois de tudo o que aconteceu, o público se apaixonou por ela. Tem gente que pede autógrafo, tira foto, convida para talk show. E ela, mesmo sendo aquela pessoa meio desajeitada, até tenta entrar no clima da fama. Mas a verdade é que Gracie está completamente perdida. Ela ainda trabalha para o FBI, mas agora como o rosto bonito da agência. Tipo garota propaganda mesmo, andando impecável com maquiagem, roupas de grife e postura de Miss. Ela vai nos programas de televisão, responde perguntas bobas e sorri como se estivesse feliz. Mas por dentro, tá vazia. Sabe aquela sensação de estar em um lugar que não é seu? De não reconhecer mais quem você é? É isso que ela sente o tempo todo. E para piorar, ela terminou o namoro com o Eric, aquele parceiro de missão do filme anterior.
A gente nem vê ele no filme, só sabe que acabou. E isso mexe mais ainda com a cabeça dela. Gracie sempre foi durona, mas agora tá emocionalmente frágil, insegura e meio forçada a ser uma pessoa que não combina com ela. Tudo isso vira uma bola de neve dentro dela. Enquanto isso, o FBI tá aproveitando a fama dela. A chefe dela vive mandando ela para eventos bobos para fazer marketing da agência, como se fosse mais importante tirar foto com criança do que combater o crime. E aí entra uma figura nova, Jeff Foreman, um agente que agora cuida da imagem pública dela. Ele é gentil, super organizado e meio que vira o babá da Gracie. Ele fica no ouvido dela o tempo todo, dizendo como se comportar, o que dizer, como andar, e ela começa a se sentir como uma boneca de luxo. Mas é aí que tudo muda de novo. A Cheryl Fraser, aquela amiga da Gracie do concurso de beleza, lembra dela, a que ficou com a coroa de Miss? E o Stan Fields, o apresentador do concurso, são sequestrados em Las Vegas. Eles estavam lá num evento beneficente quando do nada desaparecem. Gracie fica em choque. Por mais que esteja nessa fase toda de celebridade, ela ainda se importa com os amigos e não consegue aceitar ficar de braços cruzados. Só que quando ela vai falar com o pessoal do FBI para entrar na investigação, adivinha? Eles dizem que não pode, que ela é valiosa demais como figura pública, que não pode se meter, que o caso vai ser resolvido por outros agentes. E é aí que a verdadeira Gracie começa a aparecer de novo. Aquela mulher que não leva desaforo, que se joga de cabeça e que não abandona quem ama. Ela decide agir por conta própria. Só que ela não tá sozinha. Nesse ponto do filme entra a melhor adição da história. Sam Fuller, uma agente nova que é puro fogo e raiva. A Sam é praticamente o oposto da Gracie. Ela é durona, mal encarada, vive na defensiva e não liga nem um pouco para o que os outros pensam. A primeira vez que ela aparece já é batendo em outro agente por causa de uma piadinha. Ou seja, uma verdadeira bomba relógio. E claro, ela e Gracie não se suportam de cara. Mesmo assim, elas são colocadas juntas. Sam vira a nova guarda-costas da Gracie, mas com o sumiço da Cheryl e do Stan, as duas acabam entrando juntas nessa investigação paralela, tipo missão não autorizada. Começa então a dinâmica de cão e gato entre elas. Uma quer fazer do jeito certinho e sorridente, a outra só quer quebrar a porta e arrancar informação à força. E isso gera várias situações engraçadas, mas também mostra o quanto elas têm a aprender uma com a outra. Enquanto vão reunindo pistas sobre o sequestro, as duas enfrentam jornalistas, bandidos e até os próprios colegas do FBI. A Gracie, mesmo fora de forma de campo, mostra que ainda tem instinto. E a Sam, por mais durona que seja, começa a entender que às vezes a empatia é uma arma poderosa. A Gracie Hart decidiu que não ia ficar parada esperando o FBI resolver tudo, né? Então ela e a agente Sam Fuller, aquela brucutu de cara fechada que vive pronta para dar um soco em alguém, se unem para investigar o sequestro da Cheryl e do Stan por conta própria. Só que, como ninguém do FBI autorizou isso, as duas têm que fazer tudo no sigilo, meio que como agentes rebeldes. Ou seja, elas estão em Las Vegas, no meio da bagunça, com uma missão enorme nas mãos e quase nenhum apoio. E aqui começa a diversão de verdade, porque agora a gente vê a Gracie voltando a ser ela mesma, se metendo em um monte de situações estranhas e hilárias. Tipo, para conseguir informações, ela se disfarça de drag queen e vai parar num clube cheio de artistas performáticos. E é hilário, porque ela tá toda montada, cheia de purpurina, tentando fingir que tá no controle da situação, mas acaba dançando no palco e roubando a cena sem querer. Enquanto isso, a Sam vai ficando cada vez mais impaciente. Ela odeia Las Vegas, odeia os disfarces, odeia as câmeras, odeia o povo alegre demais. E principalmente, odeia depender da Gracie. Mas aos poucos, uma começa a entender a outra. A Gracie vê que por trás da armadura de Sam, tem uma pessoa que passou por muita coisa pesada. E a Sam percebe que Gracie não é só uma boneca de mídia, mas uma mulher esperta, determinada e com um coração gigante. As pistas que elas vão encontrando mostram que o sequestro da Cheryl e do Stan não foi aleatório. Tem coisa grande por trás. Parece que os sequestradores estão atrás de dinheiro e muita grana. Começam a surgir nomes suspeitos, transações estranhas, ligações com um cassino, e no meio disso tudo, Gracie e Sam precisam correr contra o tempo. A cada nova pista, elas descobrem que os amigos estão em perigo real. Não é só uma chantagem simples,
é uma ameaça séria, com gente disposta a tudo. Mas claro que o FBI não gosta nadinha dessa operação paralela. A chefe da Gracie manda um recado direto. Ou ela para com isso, ou tá fora da agência. E mesmo assim, Gracie decide seguir. Porque naquele momento, ela entende que ser agente é proteger quem você ama, mesmo que isso signifique quebrar umas regras no caminho. Em paralelo, o Jeff Foreman, aquele assessor de imagem meio certinho, começa a se preocupar de verdade. Ele viajou com Gracie para Las Vegas só para acompanhar os eventos públicos dela e do nada se vê no meio de uma investigação maluca. Ele é super cuidadoso, adora a organização e agora está cercado por disfarces, explosões, perseguições e uma agente gritando com todo mundo, sim, a Sam. Mas de um jeito engraçado, ele acaba ajudando. Mesmo não sendo agente, ele tem jogo de cintura e vira quase um assistente de campo da Gracie. A dupla Gracie e Sam também passa por várias tretas com o pessoal dos cassinos. Elas tentam invadir um quarto suspeito, quase são pegas, fogem pelas cozinhas e ainda enfrentam uns capangas armados. A Gracie, mesmo sendo toda atrapalhada, mostra que ainda sabe lutar quando precisa. E a Sam? Bem, a Sam resolve quase tudo com soco mesmo. E funciona. Gracie não tá nada bem. Ela terminou com o namorado que conheceu no filme anterior, o agente Eric Matthews, e agora tá mais famosa do que qualquer agente do FBI. Ela vai nos programas de TV, dá autógrafos, faz aparições públicas, virou celebridade mesmo. Mas sabe o que isso significa? Que ela não pode mais trabalhar disfarçada em missões, porque todo mundo reconhece o rosto dela. E isso machuca um pouco o orgulho dela, já que ser agente de campo era o que ela mais amava fazer. A solução? Ela aceita ser o rosto do FBI e começa a agir mais como uma representante da agência do que como uma verdadeira agente. Tipo garota propaganda, sabe? Só que o problema mesmo começa quando duas pessoas muito queridas por ela são sequestradas em Las Vegas. A melhor amiga dela do concurso de Miss, a Cheryl, aquela que foi coroada no primeiro filme, e também o apresentador do concurso, o Stan. Eles estavam lá para um evento beneficente quando sumiram do nada. E adivinha quem se sente na obrigação de salvá-los? Isso mesmo, a própria Gracie. O problema é que o FBI não quer que ela se envolva. Eles acham que ela é muito valiosa como imagem pública e que não pode mais ir a campo. Mas Gracie não quer saber de ficar de braços cruzados enquanto os amigos correm perigo. Então ela se junta a uma nova parceira, e que parceira, chamada Sam Fuller. A Sam é o oposto da Gracie. Durona, agressiva, mal-humorada e vive dando patada em todo mundo. A relação das duas começa péssima, tipo cachorro e gato, mas com o tempo elas vão se entendendo e viram uma dupla incrível. As duas partem por conta própria para Las Vegas, investigando tudo por trás dos panos. Elas se metem em um monte de confusão, se disfarçam, enfrentam bandidos, invadem hotel, armam um plano maluco, enfim, a aventura rola solta. E tudo isso com aquelas piadas bobas e situações engraçadas que só a Gracie consegue se meter. Teve até uma cena que ela se veste de drag queen para conseguir informações, acredita? E mesmo sendo meio atrapalhada, ela não perde o foco, encontrar os amigos e mostrar que ainda é uma agente de verdade. No meio de tudo isso, Gracie começa a se reconectar com quem ela realmente é. Ela percebe que não precisa abrir mão da própria essência para agradar os outros ou para manter a fama. Ela pode ser atrapalhada, sensível, divertida e ainda assim ser uma agente eficiente. E isso vai ficando cada vez mais claro conforme ela e Sam vão se tornando uma equipe de respeito, enfrentando os sequestradores com coragem e esperteza. A história começa pouco tempo depois do final do primeiro filme, e a Gracie Hart tá num momento bem diferente da vida dela. Lembra daquela agente meio desengonçada, mas cheia de coragem, que impediu um atentado num concurso de beleza? Pois é. Agora ela virou celebridade nacional. Depois de tudo o que aconteceu, o público se apaixonou por ela. Tem gente que pede autógrafo, tira foto, convida para talk show. E ela, mesmo sendo aquela pessoa meio desajeitada, até tenta entrar no clima da fama. Mas a verdade é que Gracie está completamente perdida. Ela ainda trabalha para o FBI, mas agora como o rosto bonito da agência. Tipo garota propaganda mesmo, andando impecável com maquiagem, roupas de grife e postura de Miss. Ela vai nos programas de televisão, responde perguntas bobas e sorri como se estivesse feliz. Mas por dentro, tá vazia. Sabe aquela sensação de estar em um lugar que não é seu? De não reconhecer mais quem você é?
É isso que ela sente o tempo todo. E pra piorar, ela terminou o namoro com o Eric, aquele parceiro de missão do filme anterior. A gente nem vê ele no filme, só sabe que acabou. E isso mexe mais ainda com a cabeça dela. Gracie sempre foi durona, mas agora tá emocionalmente frágil, insegura e meio forçada a ser uma pessoa que não combina com ela. Tudo isso vira uma bola de neve dentro dela. Enquanto isso, o FBI tá aproveitando a fama dela. A chefe dela vive mandando ela para eventos bobos para fazer marketing da agência, como se fosse mais importante tirar foto com criança do que combater o crime. E aí entra uma figura nova, Jeff Foreman, um agente que agora cuida da imagem pública dela. Ele é gentil, super organizado e meio que vira o babá da Gracie. Ele fica no ouvido dela o tempo todo, dizendo como se comportar, o que dizer, como andar, e ela começa a se sentir como uma boneca de luxo. Mas é aí que tudo muda de novo. A Cheryl Fraser, aquela amiga da Gracie do concurso de beleza, lembra dela, a que ficou com a coroa de Miss? E o Stan Fields, o apresentador do concurso, são sequestrados em Las Vegas. Eles estavam lá num evento beneficente quando do nada desaparecem. Gracie fica em choque. Por mais que esteja nessa fase toda de celebridade, ela ainda se importa com os amigos e não consegue aceitar ficar de braços cruzados. Só que quando ela vai falar com o pessoal do FBI para entrar na investigação, adivinha? Eles dizem que não pode, que ela é valiosa demais como figura pública, que não pode se meter, que o caso vai ser resolvido por outros agentes. E é aí que a verdadeira Gracie começa a aparecer de novo. Aquela mulher que não leva desaforo, que se joga de cabeça e que não abandona quem ama. Ela decide agir por conta própria. Só que ela não tá sozinha. Nesse ponto do filme entra a melhor adição da história. Sam Fuller, uma agente nova que é puro fogo e raiva. A Sam é praticamente o oposto da Gracie. Ela é durona, mal encarada, vive na defensiva e não liga nem um pouco para o que os outros pensam. A primeira vez que ela aparece, já é batendo em outro agente por causa de uma piadinha. Ou seja, uma verdadeira bomba relógio. E claro, ela e Gracie não se suportam de cara. Mesmo assim, elas são colocadas juntas. Sam vira a nova guarda-costas da Gracie. Mas com o sumiço da Cheryl e do Stan, as duas acabam entrando juntas nessa investigação paralela, tipo missão não autorizada. Começa então a dinâmica de cão e gato entre elas. Uma quer fazer do jeito certinho e sorridente, a outra só quer quebrar a porta e arrancar informação à força. E isso gera várias situações engraçadas, mas também mostra o quanto elas têm a aprender uma com a outra. Enquanto vão reunindo pistas sobre o sequestro, as duas enfrentam jornalistas, bandidos e até os próprios colegas do FBI. A Gracie, mesmo fora de forma de campo, mostra que ainda tem instinto. E a Sam, por mais durona que seja, começa a entender que às vezes a empatia é uma arma poderosa. A Gracie Hart decidiu que não ia ficar parada esperando o FBI resolver tudo, né? Então ela e a agente Sam Fuller, aquela brucutu de cara fechada que vive pronta para dar um soco em alguém, se unem para investigar o sequestro da Cheryl e do Stan por conta própria. Só que, como ninguém do FBI autorizou isso, as duas têm que fazer tudo no sigilo, meio que como agentes rebeldes. Ou seja, elas estão em Las Vegas, no meio da bagunça, com uma missão enorme nas mãos e quase nenhum apoio. E aqui começa a diversão de verdade, porque agora a gente vê a Gracie voltando a ser ela mesma, se metendo em um monte de situações estranhas e hilárias. Tipo, para conseguir informações, ela se disfarça de drag queen e vai parar num clube cheio de artistas performáticos. E é hilário, porque ela tá toda montada, cheia de purpurina, tentando fingir que tá no controle da situação, mas acaba dançando no palco e roubando a cena sem querer. Enquanto isso, a Sam vai ficando cada vez mais impaciente. Ela odeia Las Vegas, odeia os disfarces, odeia as câmeras, odeia o povo alegre demais. E principalmente, odeia depender da Gracie. Mas aos poucos, uma começa a entender a outra. A Gracie vê que por trás da armadura de Sam, tem uma pessoa que passou por muita coisa pesada. E a Sam percebe que Gracie não é só uma boneca de mídia, mas uma mulher esperta, determinada e com um coração gigante. As pistas que elas vão encontrando mostram que o sequestro da Cheryl e do Stan não foi aleatório. Tem coisa grande por trás. Parece que os sequestradores estão atrás de dinheiro e muita grana. Começam a surgir nomes suspeitos, transações estranhas, ligações com um cassino,
E no meio disso tudo, Gracie e Sam precisam correr contra o tempo. A cada nova pista, elas descobrem que os amigos estão em perigo real. Não é só uma chantagem simples, é uma ameaça séria com gente disposta a tudo. Mas claro que o FBI não gosta nadinha dessa operação paralela. A chefe da Gracie manda um recado direto. Ou ela para com isso ou tá fora da agência. E mesmo assim, Gracie decide seguir. Porque naquele momento, ela entende que ser agente é proteger quem você ama, mesmo que isso signifique quebrar umas regras no caminho. Em paralelo, o Jeff Foreman, aquele assessor de imagem meio certinho, começa a se preocupar de verdade. Ele viajou com Gracie para Las Vegas só para acompanhar os eventos públicos dela e do nada se vê no meio de uma investigação maluca. Ele é super cuidadoso, adora a organização e agora está cercado por disfarces, explosões, perseguições e uma agente gritando com todo mundo, sim, a Sam. Mas de um jeito engraçado, ele acaba ajudando. Mesmo não sendo agente, ele tem jogo de cintura e vira quase um assistente de campo da Gracie. A dupla Gracie e Sam também passa por várias tretas com o pessoal dos cassinos. Elas tentam invadir um quarto suspeito, quase são pegas, fogem pelas cozinhas e ainda enfrentam uns capangas armados. A Gracie, mesmo sendo toda atrapalhada, mostra que ainda sabe lutar quando precisa. E a Sam? Bem, a Sam resolve quase tudo com soco mesmo. E funciona. Assista Tubi Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.